E a informação é o técnico Cuca se reunindo com a diretoria do Atlético e não quer permanecer no Galo, não vai permanecer no Atlético para a próxima temporada. Nosso Henrique André vai trazer detalhes quanto a isso, informações quanto a essa definição do futuro comando técnico do Atlético. Henrique André conectando para participar conosco e trazendo detalhes. O Cuca não querendo permanecer no Atlético para a próxima temporada. Essa é a notícia. Em instantes, mais detalhes aqui na Rádio de Minas. Natália, sem dúvida, é uma notícia impactante. Sem dúvida, Cirilo, até porque a gente até falava aqui agorinha, né? Tudo tranquilo no mercado pro Atlético, já com seu treinador, já com um time totalmente estruturado, pensando reforços pontuais. Agora tudo isso muda. O Henrique André vai trazer daqui a pouco mais informações, a gente entender também por que dessa decisão do Cuca. Eu creio que seja no sentido mesmo de descansar, de aproveitar mais a família, de deixar o Atlético também num momento vitorioso, mas realmente muda todo o planejamento do Atlético para 2022, a permanência do treinador, ainda mais depois de um projeto tão vitorioso, é sempre a melhor opção, ao meu ver, mas é importante que todo mundo também esteja interessado em alinhado no sentido da continuidade. Me parece que não é o que o Cuca quer. Ele já vinha dando entrevistas recentes e deixando claro a sua sensação quanto ao futuro dele, né? Falando sobre família, sobre cuidar da família, sobre reorganizar a vida dele. E certamente parece que é isso que está pesando nesse momento, né? Ele já tinha falado, né, do pouco tempo que tem passado com a família. Quando ele veio pro Atlético, veio num momento conturbado também com a mãe internada. Graças a Deus, tudo deu certo. Mas a gente sabe que é importante para ele também estar perto dos seus, das netas, das filhas. Então, acho que pode ser neste sentido. Mas é realmente uma pena, Cirilo, porque a continuidade do Cuca era uma peça estratégica, né, fundamental para que o Atlético seguisse vitorioso em 2022. E também porque a gente sabe que o mercado de técnicos não tá fácil, né? Os times que estavam sem treinador têm sofrido para conseguir um substituto que se encaixe no projeto, que se encaixe com as características que o time deseja para que a equipe jogue, um treinador com perfil de identificação com o clube, e tudo isso o Cuca já tinha. Então acho que é uma perda muito grande mesmo. E a informação é a seguinte: o Cuca se reunindo com a direção, apesar dele não estar em Belo Horizonte, por meios virtuais, né? Dizendo que enfrenta problemas familiares, que não vai trabalhar em nenhum clube para a próxima temporada, pedindo a compreensão da direção do Atlético. E o fato é esse: o Rodrigo Caetano, inclusive, estava retornando de férias recentemente, né? Muito se falando, até há pouco o nosso Cláudio Rezende trazendo o relato também, quanto ao planejamento para a próxima temporada. E uma fala do Cuca me chamou a atenção, ele deixando nas mãos do Rodrigo Caetano quanto ao futuro, né? Ele não colocou... Ele não foi firme em dizer que estava planejando o Atlético do próximo ano, que estava contratando, que estava à frente das contratações. Ele foi bem claro quanto a isso, né? Foi bem claro. Já algumas declarações ele vem falando sobre um futuro em aberto. É claro que é natural que num momento de fim de temporada, com o contrato ainda não renovado, exista essa expectativa, mas realmente ele ainda não tinha cravado. E eu acho que pesa também para o Cuca sair por cima, sair do Atlético no momento em que o time está vitorioso, em que ele cumpriu com a sua missão. Se ele tem o desejo realmente de passar mais tempo com a sua família no próximo ano, é melhor já sair agora, tanto para o clube quanto para ele, do que iniciar um projeto e depois ter que abandonar o barco no meio do caminho. Eu acho bem pior fazer isso do que o que ele está fazendo agora, que já é um momento, vamos dizer assim, de transição, tem a pré-temporada para organizar a casa, mas de toda forma é uma perda muito grande. Não dá nem para fazer algum tipo de projeção quanto ao tamanho dessa perda nesse momento, porque não dá para pensar em mercado agora, né? A gente está vendo várias equipes aí com dificuldade de se reinventar no mercado. O Flamengo quebrou cabeça até chegar ao nome do técnico, né? Sim. Que é o Paulo Souza, mas até agora não conseguiu também confirmar a liberação dele por lá. O Internacional foi para um plano B, também foi para uma segunda opção. E os dois times, né, Cirilo, buscando alternativas fora do Brasil, porque realmente, pensando técnicos brasileiros, não são bons técnicos que estão disponíveis agora. Tem algumas exceções, como o Renato Gaúcho, que saiu do Flamengo, não deu muito certo. Mas, de modo geral, os times estão tendo que buscar treinadores fora do país, justamente por falta de alternativas aqui dentro.
Flamengo fez isso, Internacional fez isso, o Atlético já fez isso no passado, recente, quando foi atrás do Dudamel, não deu certo. Então é uma pena, até porque o Cuca já tem essa identificação, conhece muito bem a casa, e o Cuca soube fazer uma coisa que talvez Renato Gaúcho não tenha conseguido no Flamengo, ou o Ceni, que é lidar também, né, com um elenco com tantos talentos, tantas lideranças. O Cuca foi muito bem dentro do campo, dentro do vestiário. Então concordo com você, que é uma perda que não dá para mensurar agora de imediato. A notícia é essa, para você que está chegando no meio da conversa, no meio do caminho, técnico Cuca comunicando à direção do Atlético de que não fará parte do planejamento do Galo na próxima temporada. O Atlético terá que ir ao mercado, terá que solucionar essa questão. O Cuca dizendo que está enfrentando questões familiares, problemas familiares. Ele já vinha dando algumas entrevistas recentemente e destacando esse cenário, destacando essa dificuldade, né? Dele também, da vida pessoal, dizendo de se reorganizar, de se reinventar, de cuidar um pouco da vida. Ele até brincou em outras entrevistas também. Eu vi um relato do Cuca, ele dizendo quanto à ausência da proximidade da família, né? Dizendo que estava longe das filhas e da esposa. Falou, a vida inteira eles estiveram comigo e agora elas não estão comigo. Foi um dos fatores que foram citados vindo, aí. Né? Frequentemente a gente estava vendo a mãe, as netas no Mineirão. O Henrique André, em diversas oportunidades, entrevistou elas também lá. Mas é diferente, né? A família lá em Curitiba, ele aqui. Acho que o Cuca tinha um projeto muito grande de tornar esse Atlético vitorioso em 2021. Mas realmente todas essas questões pessoais estão pesando para que ele dê prosseguimento nesse projeto, já tendo também conquistado, né, coisas que o Atlético nunca tinha conquistado antes, ou retirando jejuns, como foi o caso agora do Campeonato Brasileiro. Ô Natália, vamos analisar mais amplamente essa situação e o tamanho do técnico atleticano. Em instantes tem o Henrique André trazendo mais detalhes quanto a isso também. O tamanho do Cuca no desempenho do Atlético nessa temporada. O peso dele, ele que não vai permanecer no Atlético para o próximo ano, para a próxima temporada. O peso do Cuca no desempenho do Galo nesse ano. Eu acho que ele conseguiu potencializar algumas situações ou ajustar algumas situações que no comando anterior não estavam bem, né? Não estavam rendendo, né? Soube administrar muito bem o fora do campo, soube fazer com que o time fosse equilibrado, uma coisa que não era com o Sampaoli, né? Era um time que tinha um poderio ofensivo grande, atacava muito, mas sofria muitos gols, tinha dificuldade de se portar também de maneira adequada, jogando fora de casa. Tudo isso o Cuca conseguiu organizar. Então, pensando o campo e bola, ele tornou o time competitivo, ele fez com que o Atlético tivesse variações, que o Atlético soubesse se adaptar aos seus adversários, e do ponto de vista fora do campo também foi muito bem no vestiário. Henrique André, chega mais, vamos trazer detalhes sobre isso então, Henrique. Boa noite, Cirilo, e para todo mundo que tá ligado no apito final. Pois é, rapaz, a gente acabou de receber uma notícia, tá? A Itatiaia acabou de apurar que o técnico Cuca fez uma reunião hoje com os 4 R's, com os mecenas do Galo e também com o presidente Sérgio Batista Coelho, uma reunião online, e avisou que por motivos familiares não permanecerá no Atlético em 2022. O técnico Cuca prometeu também que não vai assumir outra equipe na próxima temporada, fez esse compromisso com o Atlético, mas a notícia é essa. A gente vai trazer mais informações no nosso portal itatiaia.com.br. Então a informação de momento é essa, apurada pela Itatiaia. Cuca não seguirá no Atlético em 2022. A notícia com Henrique André, Cuca não vai permanecer no Galo para a próxima temporada. Informação da Itatiaia. Em instantes também com mais detalhes, tem matéria com todos os nuances desse cenário, né? Todos os detalhes, todas as informações, tudo referente a essa situação. O técnico Cuca não vai permanecer no Galo para a próxima temporada. Houve essa reunião virtual com o Sérgio Coelho, com o Rodrigo Caetano, com a presença de outros dirigentes do clube. O Cuca alegando questões familiares, não vai assumir um outro clube nesta próxima temporada. Foi o compromisso firmado, como afirmou o Henrique André. E vejamos o futuro do Atlético. É bomba que você conferiu em primeira mão aqui no apito final da Itatiaia. E vamos seguir repercutindo e trazendo bastante
Detalhes quanto a isso ao longo da madrugada também você vai conferir no Dona da Noite, no Café com Notícia. Tem muitas informações para você que está ligado conosco referente a isso. A turma no chat do YouTube segue participando e está opinando quanto a isso também, já interagindo, já deixando a sua opinião quanto a esse cenário. O Atlético tenta que se reinventar no mercado para o próximo ano. E um detalhe em específico, eu acho que a gente tem que falar um pouco mais, né? Para quem venceu em um ano, para o ano seguinte, essa permanência no topo, ela é bastante complicada, né? Ela exige outros cenários. E quando se tem a informação de que o Cuca não estava se envolvendo no planejamento, o Atlético já certamente esperava que viesse esse comunicado de alguma maneira. É o que a gente imagina, né, Cirilo? É o mais óbvio também. Você tem um técnico, foi tão vitorioso nessa temporada. Para mim, eu acho que para muitos, o maior técnico da história do Atlético. E aí você tem todo um projeto de manter os jogadores, de conquistar ainda mais troféus no ano seguinte. E o seu técnico não está se empenhando, se envolvendo nisso, acho que é no mínimo um sinal de que talvez ele não queira. Eu acho que é legítimo o Cuca querer ficar com a família. Como a gente já disse, é uma perda grande, estremece o planejamento no sentido de ter que agora preocupações que não se tinha até 20 minutos atrás, né? Falava-se de reforços pontuais, agora já tem que pensar um cara que vai pensar toda essa estrutura do time, mas é legítimo a saída dele e realmente eu acho que pesa pro Cuca imaginar mais um ano longe da família, com todas essas questões e ainda por cima com uma pressão ainda maior do que a que ele encontrou aqui em 2021, porque foi muito cobrado, principalmente no início do seu trabalho, deu a resposta em campo com os títulos, mas a gente sabe que ganhar esses mesmos campeonatos ou ganhar uma Libertadores, que foi algo que o Atlético não conseguiu em 2021, vai ser ainda mais difícil no ano seguinte, e eu acho que ele já está imaginando que talvez não seja a hora de lidar com esse tipo de pressão na vida dele. Ele quer tranquilidade e estar próximo dos seus familiares. Vamos pensar um pouco mais à frente, Natália. Como deve ser a movimentação do Atlético no mercado? Há nomes no mercado nacional que te chamam a atenção como alternativa ao Cuca nesse momento? Ou vai ter que passar de fato pelo mercado internacional? Desempregados disponíveis, acho que o nome que provavelmente vai ser mais ventilado, pelo menos de imediato, será Renato Gaúcho. Porque é um técnico muito qualificado, um técnico que tem características ofensivas, né? Que é como se encaixa esse time do Cuca hoje. É um técnico que foi ventilado já nos bastidores do Atlético antes da vinda do Cuca, a gente não pode esquecer disso. Agora, tem outros, né? Tem o Vojvoda lá no Fortaleza, por exemplo, que faz um trabalho muito bacana, né? Mas eu acredito que o Atlético vá para o mercado internacional. Aí você pode pensar no continente aqui, você tem Marcelo Galhardo, por exemplo, no River Plate, mas é uma situação complicada também. Lá na Europa, o Flamengo fez de tudo para que o Jorge Jesus viesse e mesmo assim não foi possível. Então é difícil também trazer os técnicos da Europa, de Portugal, da Espanha, que seja, principalmente se eles estiverem empregados. Mas o Atlético vai ter que agir com muita cautela, com muita estratégia, né? Para que não traga também alguém que vá desfazer tudo que já foi feito, porque eu acho que nesse momento o mais importante é aperfeiçoar aquilo que já é bom e não começar do zero. E olha só, segundo informações de uma fonte consultada pela Itatiaia, a diretoria do Galo de fato não foi pega de surpresa. A gente dizia que tinha essa impressão, né, por tudo que estava acontecendo e justamente pelo fato do Cuca não estar se envolvendo muito no planejamento do próximo ano. É esse o cenário. E também, né, pensando aqui com a cabeça do clube, o Atlético vai precisar de alguém que esteja de fato 100% focado e envolvido, né? Como o Cuca estava se manifestando em alguns momentos quanto a esse sentimento dele, né? Quanto aos planos dele para o futuro, ele não estava sendo firme falando do Atlético de 22. Então, no fim das contas, que seja o melhor para os dois lados. E Cirilo, a galera já tá aqui. Não, Renato não, fulano não. Não estou falando que Renato Gaúcho é a melhor opção para o Atlético. São muitas coisas que precisam ser observadas com calma. Estou falando que dos técnicos brasileiros desempregados, porque acho que o primeiro passo é pensar em quem está livre no mercado, né? Então, dos técnicos que estão disponíveis, talvez o Renato Gaúcho seja o nome mais badalado. É o melhor nome para o Atlético? Não sei, o Atlético tem que pensar de maneira estratégica. A gente tem que avaliar o que seria esse projeto. E é justamente por isso, por talvez só ter o Renato Gaúcho disponível hoje aqui dentro, que eu acho que o Atlético vai buscar no mercado internacional um substituto para o Cuca.
Boa, Natália. Vamos observar. Eu te confesso, quanto a Renato Gaúcho, pelo que foi feito recentemente, o trabalho recente dele no Flamengo não agradou. Apesar dos números. A verdade é essa. Os números do Renato não foram uma catástrofe. Longe disso. Os números dele frios foram até positivos. Mas o trabalho claramente não foi bom. O desempenho foi muito ruim. Ele pode, como você disse, eu já falei isso aqui, a gente tem que fazer análises, né, do ponto de vista do desempenho e do ponto de vista dos resultados. No caso do Renato Gaúcho, mesmo com os números razoáveis, você não teve um desempenho que enchesse os olhos, você não teve resultado, porque o Flamengo ficou pelo caminho nas todas as competições que ele disputava, exceto o Campeonato Carioca, né? Então, assim, realmente existia uma expectativa muito grande, porque o Renato Gaúcho sempre falava da questão do orçamento grande, trabalhar com grandes nomes, com grandes estrelas, mas ele também percebeu que só ter grandes nomes no elenco não é o suficiente. O Cuca soube também administrar e fazer com que todos esses nomes jogassem bola e uns potencializassem os outros, algo que o Renato Gaúcho, por exemplo, não conseguiu fazer no Flamengo. Mas é um nome badalado, é um nome à altura, vamos dizer assim, né? Do que é o projeto do Atlético hoje. Mas muitas variáveis precisam ser observadas. Não acho que o Atlético vá de cara no Renato Gaúcho, não. Acho que muitas pessoas serão observadas. Informação quente da Itatiaia, ao vivo aqui no Apito Final, 00:15. Cuca, apuração da Itatiaia. Técnico Cuca não permanece no Galo para o próximo ano. Comunicado veio à diretoria do Atlético, reunião virtual com o presidente Sérgio Coelho, com o diretor de futebol Rodrigo Caetano, com outros dirigentes do clube. Cuca alegando problemas familiares, assumindo o compromisso de que não vai assumir outro clube na próxima temporada, mas ele não vai permanecer no Atlético. E o Galo não ficou surpreso com isso, não ficou surpreso com esse cenário, não ficou surpreso com esse comunicado. Cuca não estava se envolvendo muito no planejamento do clube. Informação em primeira mão aqui da Rádio de Minas. Algo mais sobre o Cuca ou podemos ir embora, Natália? Vamos aguardar, como diria o Adilson Batista. Vamos aguardar aí como que o Atlético vai se posicionar nesse sentido. Mas realmente uma perca muito grande, uma notícia de última hora que deixa, no mínimo, apreensivo o torcedor do Atlético, né, Cirilo? Sem dúvida alguma. Obrigado a todos que estiveram conosco. Também aqui na live do Apito Final no YouTube são muitas mensagens. Já tem gente falando de nome, de opções que o Atlético poderia visar no mercado para suprir essa ausência do técnico atleticano, o Cuca não permanecendo no Galo para 2022, mas é assunto para depois, né? Por enquanto, ficamos com essa notícia da interrupção do trabalho do técnico Cuca, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e encarado por muitos e por mim também como o principal técnico atleticano, principal técnico da história do Atlético.